Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, este vídeo tem o intuito de trazer breves comentários sobre a vida de São José. Neste ano em que celebramos 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX, o Papa Francisco, por meio da carta apostólica Patris Corde, conclama o ano de São José, o ano josefino. Então este vídeo vai de encontro a esse intuito: trazer breves comentários sobre alguns aspectos da vida de São José. Nós não pretendemos fazer aqui um estudo teológico aprofundado sobre a teologia josefina, uma que não teríamos tempo suficiente para isso, mas pelo menos algumas pinceladas, alguns pontos que nos ajudam a viver bem este ano dedicado ao glorioso São José. Bem, o primeiro dado que nós poderíamos mencionar é o fato de que não é recente esse pedido dos papas para uma devoção mais acentuada a São José. Como eu já disse, desde o Papa Pio IX, lá no ano de 1870, até o Papa Francisco, todos os papas têm pedido para que a Igreja recorra à intercessão de São José com mais insistência. Mas a gente também tem que destacar que o amor do povo por São José sempre foi muito presente. Basta vermos, como pontua o Papa Francisco na Patris Corde, no título Pai Amado, basta ver quantas igrejas, quantos templos ao redor do mundo são dedicados ao patrocínio de São José. Então, o amor do povo por São José é um amor muito presente, muito verdadeiro. E os papas, pelo menos nesses últimos 200 anos, têm insistido cada vez mais num crescimento a esse amor, a essa devoção ao glorioso São José. As informações que nós temos no campo bíblico são poucas, apenas os evangelhos de São Lucas e São Mateus é que trarão algumas informações sobre São José. São apenas 26 versículos que falam sobre ele, e em apenas 4 vezes o nome de José é mencionado. Então, o que nós temos de relato bíblico é algo bastante pequeno, bastante breve, mas que diz muito sobre quem é São José. Então, pontuando aquilo que os relatos bíblicos apresentam: São José é descendente de Davi, São José é esposo de Maria, São José é conhecido como o pai de Jesus, São José é aquele que fica confuso, inquieto, perturbado diante do grande mistério da encarnação, mas que depois compreende a partir da revelação feita a ele em sonho por meio do anjo. São José está presente na apresentação de Jesus no templo. São José também caminha para Belém com Maria, a fim de cumprirem o recenseamento, e é lá então que Jesus nasce. São José é aquele que conduz a Sagrada Família ao Egito para fugir da morte pela mão de Herodes, da morte de Jesus pelas mãos de Herodes. São José também volta, a narrativa da volta de José com a Sagrada Família para Nazaré, depois que cessa o perigo. São José é aquele que com Maria encontra Jesus, pregando aos mestres da lei no templo.
São José é o carpinteiro, São José é o homem justo. Então essas são as informações básicas que nós temos a partir dos evangelhos de Mateus e Lucas. Contudo, nós não temos nenhuma palavra dita por São José. Se pesquisarmos nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas, não tem nenhuma palavra proferida por José. Se nós chamamos Maria de a mulher do silêncio, que faz a partir da vida ecoar a voz do Senhor, também podemos falar de José, o homem do silêncio, que sabe que a sua palavra não é tão importante, mas a sua vida transmite, ecoa, manifesta Deus. Esse homem do silêncio que faz ressoar pela vida a voz de Deus, a voz mais importante. Outro ponto, e aqui talvez o mais importante, é o esposo de Maria. Esse ponto que inclusive a liturgia traz, né? Solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. E a gente percebe que às vezes nas orações do povo, no modo devocional, evita-se um pouco trabalhar essa questão de São José como esposo, como marido de Nossa Senhora. E não é de hoje que essa resistência se apresenta na Igreja. Desde o início, desde os primeiros séculos, se percebe um modo de colocar esse esposo numa condição a não, aqui entenda bem, entre aspas, a não desonrar a virgindade de Nossa Senhora, como se é bom evitar, como se fosse bom evitar esse título, essa função sagrada, né? Essa missão sagrada para preservar de algum modo a virgindade perpétua de Maria. Mas não, isso não atrapalha em nada na nossa compreensão. Inclusive, Santo Epifânio, ele vai dizer lá no século V que São José, quando se casou com Nossa Senhora, deveria ter por volta de 80 anos. Ou seja, é uma tentativa aparente de querer falar assim, olha, como ele era velho, como ele era impotente, então ele não poderia ter relações sexuais. E assim se tornou mais fácil preservar a castidade, a virgindade de Maria. Depois outros escritores apócrifos também vão afirmar que São José deveria ter em torno aí de 70 anos. Mas essa não é a concepção nossa, a concepção católica. São Jerônimo, na mesma época que Santo Epifânio, vai dizer que não, que José era jovem, José era viril, que José de fato tinha força para cuidar da Sagrada Família, tinha força para proteger esses tesouros de Deus, Jesus e Maria. E depois Santo Tomás de Aquino também vai retomar esse pensamento dizendo que São José era jovem e tinha condições para cumprir a sua missão, o seu papel. Vamos tentar salvar as aparências de alguma forma, pensando que São José fosse um homem velho, um homem de 75, 80 anos. E de repente, a sua esposa jovem, Maria, está grávida. Isso geraria muito mais tumulto para a sociedade daquela época do que o fato de dois jovens, José e Maria, se apresentarem agora como à espera de um filho. Aqui nós temos José que fica inquieto, fica perturbado, não compreende muito a princípio o que era aquilo, mas depois entende e assume para a sua vida essa missão. Agora, diante da sociedade, um homem incapaz de ter um filho, unido a uma jovem, e essa jovem aparece grávida. Qual seria o primeiro pensamento da sociedade daquela época? Adultério. Ela fez alguma coisa, então, e traiu seu esposo, por isso está grávida. Se não é filho de José, tem que ser filho de alguém. Então, o fato de colocar José como um ancião, um idoso, não ajuda a pensarmos na proteção, nos cuidados com a Sagrada Família.
E depois parece que esse pensamento também de São José como um velho impotente, incapaz de ter filho para preservar aqui a honra de Nossa Senhora, a virgindade perpétua, não que essa seja uma intenção ruim, é uma intenção boa, mas parece que esse pensamento também coloca sérios problemas na questão do autodomínio. Bom, São José, ele se manteve casto como esposo da Virgem Maria porque era impotente. Então parece que não há esforço. E quando nós colocamos São José como um jovem aí de 16, 18 anos, com toda a sua potencialidade de vida, com toda a sua virilidade, e esse que consagra, que consegue ter o autodomínio e viver a castidade, então aqui nós temos virtudes muito mais convidativas à santidade. Mas nessa tentativa de querer amenizar os esforços humanos na busca pela castidade, na vivência da virgindade, então às vezes se percebe esse discurso de que ele era um idoso e por isso se manteve casto, por isso foi preservado. Mas não, conforme aquilo que São Jerônimo, conforme aquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensinam, ele era jovem, ele tinha potencialidade e fez uma escolha de consagrar a sua virgindade, a sua castidade ao serviço de Deus e aos cuidados de Jesus e Maria. Para ilustrar um pouco essa realidade de que São José era jovem, forte, viril e que consagrou, escolheu oferecer tudo isso a Deus para o cumprimento da sua missão, eu gostaria então de ler um trecho da homilia de São José Maria Escrivá, ele que é fundador da Opus Dei e que também deixou belíssimos escritos a respeito da fé e da doutrina católica. Vejamos então o que São José Maria Escrivá diz. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um ancião, ainda que com isso se tenha tido a boa intenção de ressaltar a perpétua virgindade de Maria. Eu imagino-o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na plenitude da vida e do vigor humano. Para viver a virtude da castidade, não é preciso esperar pela velhice ou pelo termo das energias. A castidade nasce do amor e, para um amor limpo, sem a robustez nem a alegria da juventude, representam qualquer obstáculo. Jovem era o coração e o corpo de São José quando contraiu matrimônio com Maria, quando soube do mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como um sinal mais da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de entender um amor assim é porque conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido cristão da castidade. Então, este é o trecho da homilia de São José Maria Escrivá, e esse trecho da homilia, esta homilia, melhor dizendo, se encontra no livro É Cristo que Passa. Então vale a pena verificar aquilo que a Igreja diz ao longo dos anos e também nestes tempos. São José, ele era jovem, São José era viril, São José era forte. Ele precisava ter disposição para cuidar, para proteger, para guardar a Sagrada Família. Além disso, é válido também destacar que havia uma recomendação judaica para que as jovenzinhas não se casassem com velhos. Por que isso? Bom, diferente da mentalidade que se tem nos nossos dias, de não se ter filhos, não ter uma família grande, e aqui entra N fatores que nós não vamos entrar neste vídeo porque senão tomaríamos muito tempo. O povo judaico, a sociedade na qual estavam inseridos Jesus, Maria e José, via nas famílias numerosas em filhos o sinal da bênção. Então, se uma jovenzinha se casasse com um homem velho, certamente não teriam nenhum ou pouquíssimos filhos. A lei judaica, então, as orientações, as recomendações rabínicas apontavam para isso,
que as jovenzinhas não se casassem com velhos, para que pudessem, na plenitude da sua feminilidade, gerar vida, gerar filhos. E também, com base nos costumes daquele período, podemos destacar aproximadamente a idade de Maria e José quando se casaram. Então, provavelmente, Maria tinha de 12 a 14 anos quando se casou e teve o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dos 12 anos, eles já poderiam casar e, a partir da sua maioridade, 12 anos e meio para frente, já poderia ter filhos. Então, tudo indica, conforme o costume daquele período, que Maria tivesse aí entre 12 a 14 anos. Vale destacar também que a mentalidade era uma mentalidade muito mais madura, muito mais saudável, muito mais alicerçada. Porque às vezes alguém pode se escandalizar dizendo, mas só 12, mas só 14. Nós estamos aqui numa outra cultura, num outro mundo, vamos falar assim, numa outra mentalidade. E José provavelmente tinha entre 16 a 18 anos, se muito 18 a 20, mas é muito mais provável 16 a 18 anos. Então eles estavam na máxima vitalidade, na máxima abertura para a vida e se casam na plenitude da juventude. Agora, mudando um pouquinho o foco, vamos entrar no texto da carta apostólica Patris Corde, do Papa Francisco, por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como patrono universal da Igreja, feita por Pio IX no ano de 1870. Bom, aqui eu destaco, como coloquei no título do meu resumo, reflexões pinçadas da Patris Corde do Papa Francisco sobre São José. Então nós não vamos esmiuçar toda a carta apostólica, porque teríamos que ter muito mais tempo, e considerando também as citações que ele faz de outros documentos ou de textos bíblicos, nós teríamos que alargar muito o nosso tempo de conversa. Mas vamos àquilo que dá para pinçar desta carta e que sirva também para a nossa espiritualidade. Primeiro ponto, São José é um pai amado. Então aqui nós vemos esse destaque de São José como esse pai muito amado, esse pai onde a Igreja, ao longo de todos os anos, sempre buscou refúgio. E como disse no início da nossa conversa, isso se manifesta, isso se revela pela inúmera quantidade de templos e igrejas dedicadas ao seu patrocínio. São José ele é muito amado pelo povo católico, São José ele é muito querido pela Igreja. E o Papa Francisco, nessa carta Patris Corde, pede que nós guardemos as quartas-feiras como um dia de oração a São José. O Papa também pede que o mês de março seja um mês de São José e que a gente possa viver ao longo do mês de março com essa sombra, com este, digamos assim, modelo a nos conduzir para a busca cada vez melhor do reino de Deus e para a busca do cumprimento da sua santa vontade. Depois, um outro ponto da Patris Corde é a afirmação de São José, um pai na ternura. E aqui é bonita a imagem que o Papa Francisco nos apresenta. Da mesma forma como São José tomou pelas mãos nosso Senhor Jesus Cristo, ainda pequeno, e ensinou-lhe a dar os primeiros passos, também assim faz conosco o nosso Pai Celeste. Ele nos toma pelas mãos, sabendo de nossos passos cambaleantes, e nos conduz para que tenhamos passos firmes rumo ao céu. Depois, um outro ponto, São José é um pai na obediência, e aqui se revela de fato a prontidão
com que São José sempre cumpriu a vontade de Deus. Assim que ele compreendia, assim que lhe era anunciada a vontade de Deus com clareza, São José não pensava duas vezes e já punha em prática aquilo que Deus lhe pedia. O sim de Jesus, o sim de Maria, também se manifesta aqui no sim de José. Essa disposição total para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Depois, São José, um pai no acolhimento. E o Papa Francisco vai destacar que São José não acolhe só as coisas boas na sua vida. Não acolhe só, digamos assim, as graças. Ele também sabe acolher o sofrimento, ele sabe acolher a dificuldade. E confiando sempre na fortaleza que Deus lhe dá, no dom da fortaleza, ele segue em frente. Então, quando teve que sair, por exemplo, às pressas de sua terra para o Egito, a fim de salvar o menino Deus, ele confiou na fortaleza divina e foi. Ele acolheu as alegrias e acolheu também os sofrimentos. Então ele nos ensina isso, a acolher tudo aquilo que a nossa vida apresenta. Nós estamos aqui vivendo um tempo de pandemia e devemos aprender com São José a acolher os momentos de graça, de alegria, mas também saber que nos momentos de sofrimento devemos encontrar o Cristo. O Cristo que carrega a sua cruz, o Cristo que sofre, e não dar as costas ao sofrimento. Então que São José nos ensine essa grande virtude de confiarmos na fortaleza, esse dom do Espírito Santo, e seguirmos em frente, apesar dos pesares. Depois, um outro tópico, São José, um pai com coragem criativa. E o Papa Francisco vai falar que São José, diante dessas dificuldades, ele não abaixava a cabeça e ficava lamuriando, chorando. Ele fazia de cada dificuldade uma oportunidade para crescer sempre mais na vontade divina e confiar na providência. Olha que bonito isso. Ter criatividade diante dos desafios e fazer de cada desafio, de cada sofrimento, de cada dificuldade, uma oportunidade para confiar na providência e para confiar que Deus está ao nosso lado. Depois, São José é um pai trabalhador, ou seja, São José sempre trabalhou e sempre buscou pela honestidade do seu trabalho o sustento. Não era um homem ambicioso, não era um homem ganancioso, ele sabia buscar o pão para cada dia, ele sabia buscar o necessário para o seu sustento, lembrando sempre que o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza, estava na busca e no cumprimento da vontade divina. Então ele nos ensina isso, que o nosso trabalho feito honestamente deve nos garantir o pão de cada dia e fazer com que possamos dividir com os necessitados o pão que recebemos, que conquistamos pelo fruto do trabalho, pela graça do trabalho. Mas que o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza, não se conquista com os trabalhos neste mundo. Por isso devemos ser desapegados. A verdadeira riqueza se conquista no cumprimento à vontade de Deus. O verdadeiro tesouro se encontra no céu. São José é um pai na sombra, ou seja, ele é figura, ele é manifestação, ele é sombra do Pai Celeste. Aqui o Papa chama principalmente a nós, padres, e também os bispos, a assumirem um papel de paternidade. O Papa diz o seguinte: a igreja de hoje precisa de paz, não de paz, também precisa dela. Mas olha só o que o Papa Francisco diz na Patris Corde: a igreja de hoje precisa de paz, ou seja, aqueles que estão dispostos a mostrarem com maturidade, com firmeza, com virilidade, com força, os caminhos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que é próprio para a nossa santificação. Em síntese, queridos irmãos e irmãs, essas são as virtudes que devemos aprender, absorver de São José e também colocarmos em prática, a fim de que, assim como ele, sejamos nós fiéis à vontade de Deus e que um dia possamos alcançar o céu. Depois, um outro ponto é São José moribundo, ou seja, a morte de São José. Nós vemos em várias representações, e essas representações
trazem a nós uma possível verdade, e nós cremos nisso, de que São José, na hora da sua morte, morreu amparado por Jesus e Maria. São José estava ali e ao seu lado estavam Jesus e Maria. Que morte maravilhosa! A nossa alma deve ansiar dia após dia por termos uma morte como a morte de São José. Que nesse momento decisivo, nesse momento em que nós sairemos desta vida e entraremos para a vida eterna, que Jesus e Maria nos acompanhem e nos levem ao céu, nos levem até esse lugar a nós prometido. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse o Senhor, e assim que elas estiverem prontas, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. Peçamos essa graça de, assim como José, que foi amparado por Jesus e Maria no seu leito de morte, que nós também recebamos a graça de sermos amparados e conduzidos por Jesus e Maria aos céus, à morte santa. Rezemos todos os dias pedindo isso. Rezemos pedindo ao Pai do céu essa graça de morrermos consolados, auxiliados por Jesus e Maria. E agora, para a nossa oração, eu proponho o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Bem, então aqui nós vemos, nesse pequeno relato de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24, aquilo que comentamos até agora. Esse homem justo, esse homem que compreende a vontade de Deus, esse homem que abraça a sua missão, esse homem forte que guarda, protege a Sagrada Família, esse homem que está disposto a fazer em tudo aquilo que o Senhor lhe pede, aquilo que o Senhor lhe manda. Então, que possamos nós, motivados pelo exemplo do glorioso São José, também fazermos da nossa vida uma oblação, uma oferta agradável ao Senhor. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Sancte Joseph, ora pro nobis. Fiquem com Deus e até breve.